1881 diz o seguinte: jornalista e ensaísta social, Euclides da Cunha é autor de uma das obras clássicas da interpretação social do Brasil, Os Sertões. Sobre essa obra, é correto afirmar o que segue. Presta atenção. Sobre Os Sertões, o que é que a gente pode afirmar com clareza? Os Sertões é um romance que encerra uma prosa coloquial, clara e denotativa, por se tratar de um retrato tipicamente fiel da vida e dos costumes do sertanejo. A gente mata aí a charada, né, a casquinha de banana que não nos derrubará, pela expressão um romance. A gente sabe que Os Sertões não é considerado um romance. Os Sertões é considerado um ensaio literário, né? Um ensaio filosófico, um ensaio ideológico, que traz para nós essa questão da representação da verdadeira realidade do povo nordestino. Tem ali uma mescla de realidade com ficção, traz elementos típicos da denotação, da linguagem literária, mas não é considerado por críticos um romance, tá? Nem uma obra literária, é considerado um ensaio. Letra B. É considerada a primeira produção literária de Euclides da Cunha, porém não classificada como romance, o que a gente já vem discutindo. Sobre o enredo, a trama aborda a guerra ocorrida em um arraial situado no interior da Bahia, no qual houve uma das maiores batalhas sangrentas da história da nação brasileira. Gente, vamos marcar a letra B com certeza, porque tudo aí está correto. Não pode ser C, porque diz que Os Sertões trata da Guerra de Canudos em Alagoas. Olha aí, ó, a expressão, né? O aposto, aquele termo explicativo dentro da virgulação. Então, tem duas vírgulas aí dizendo ou explicando que a Guerra de Canudos ocorreu em Alagoas. Não foi, né? O líder foi Antônio Conselheiro, fanático religioso, mas não aconteceu em Alagoas, sim na Bahia. E na letra D diz que Os Sertões ele narra a vida do conselheiro e do povo nordestino. Povo este que é caracterizado na narrativa como forte e capaz de superar as mazelas que assolam a vida agrestina. O erro está somente no último vocábulo, vida agrestina. Questão 8.2 diz assim: e assim era, quase todas as tardes havia bombardeio, do mar para as fortalezas e das fortalezas para o mar. E tanto os navios como os fortes saíam incólumes de tão terríveis provas. Lá vinha uma ocasião, porém, que acertavam. Então os jornais noticiavam: ontem, o forte acadêmico fez um maravilhoso disparo. Com o canhão tal, meteu uma bala no Guanabara. No dia seguinte, o mesmo jornal retificava, a pedido da bateria do cais Parox, que era a que tinha feito o disparo certeiro. Passavam-se dias e a coisa já estava esquecida, quando aparecia uma carta de Niterói reclamando as honras do tiro para a fortaleza de Santa Cruz. Temos um fragmento de Triste Fim de Policarpo Quaresma, aquela obra que traz para nós um protagonista visionário que acreditava nos rumos do país. Policarpo foi considerado lunático, a gente sabe, vamos revisar, porque ele acreditava que a solução para o Brasil estava na constituição de uma república que visasse 3 principais programas: o linguístico, né, o patriótico e o econômico, que visava aí a agricultura como sendo principal atividade. Gente, a obra Triste Fim ela é representativa do pré-modernismo no Brasil. Por quê? Defende um nacionalismo crítico voltado para as carências sociopolíticas e culturais do país. Ela enaltece o processo de urbanização do Rio de Janeiro, a capital da República, opõe no centro da narrativa o homem regional, ressaltando os valores característicos do homem sertanejo, apresenta uma linguagem ornamental coexistente em alguns momentos, com traços que apontam para uma possível renovação formal ou letra E, resgata o Brasil literário herdado do romantismo. E aí, essa obra, por que ela é representativa do nosso pré-modernismo? Quem respondeu a letra A defende um nacionalismo crítico voltado para as carências sociopolíticas e culturais do país. A gente sabe que a principal característica do pré-modernismo é a crítica aos problemas sociais. Então, a obra literária, que nos contextos da literatura anterior a esse período trazia para nós
a questão da beleza, a questão da poética equilibrada, da tranquilidade, surte agora um efeito de crítica social. Ah, professor, mas isso já vem na terceira geração da poesia romântica, porque Castro Alves fazia uma denúncia a um problema social que era a questão da escravidão naquele contexto. Tudo bem, só que aí há críticos que dizem que no contexto do romantismo ainda havia uma maquiagem de fato da realidade social. Na 8.3 diz: iguais as linhas perpendiculares caíram como cruéis e horridas hastas nas suas 33 vértebras gastas, quase todas as pedras tumulares. A frialdade dos círculos polares, em sucessivas atuações nefastas, penetrara-lhe os próprios neuroplastas, estragara-lhe os centros medulares, como quem quebra o objeto mais querido e começa a apanhar piedosamente todas as microscópicas partículas. Ele hoje vê que, após tudo perdido, só lhe restam agora o último dente e a armação funerária das clavículas. Gente, está em Eu e Outras Poesias, né? Decadência é de Augusto dos Anjos. Vão refrescando aí as ideias sobre o que a gente já comentou sobre ele, inclusive aqui na discussão das questões. E presta atenção o que é que está sendo pedido. A partir da leitura do soneto Decadência, de Augusto dos Anjos, pode-se observar o quê? Hein? E aí? Decadência está aqui, questão 8.3. O que é que pode se observar? Vamos lá. Letra A diz o seguinte: o texto, ainda que vinculado à estética pré-modernista, não apresenta traços de inovação poética. Gente, por aí a gente já diz que essa questão é falsa. Como é que o camarada inclui na sua poética elementos do cientificismo, do materialismo, né? Aquilo que não era assim tão propagado como um elemento inovador. E aí, como é que essa afirmativa diz que ele não apresenta traços da inovação poética, né? Pois a estrutura ainda está embasada nos padrões clássicos, tendo em vista que o poema é um soneto, beleza. Está dentro dos paradigmas clássicos sobre estrutura, mas sobre conteúdo, essa afirmativa está errônea, porque, de fato, Augusto ele traz inovação poética, né? Letra B. O título do poema é típico da produção poética de Augusto dos Anjos, né? Relembrando, Decadência. Tendo em vista a adesão de temáticas relacionadas à morte, ao pessimismo e ao conflito existencial, além do antilirismo e do cientificismo desse poeta modernista. Onde é que está o erro aí? Augusto dos Anjos ele não é modernista. Então, mesmo recorrendo a temáticas da morte, do pessimismo e do conflito existencial, ele não é considerado modernista. Ele é pré-modernista na classificação literária. C. O poema apresenta termos considerados pela crítica literária como antilíricos e insólitos. Isso é verdade. É uma das principais características da prosa de Augusto dos Anjos. Utilização de termos até então considerados como não apropriados para a linguagem poética. E aí? O poema apresenta termos considerados pela crítica literária como antilíricos e insólitos. Essa é uma das principais características da prosa de Augusto dos Anjos. E aí, onde é que está o erro? Prosa. A gente sabe que dos autores pré-modernistas, Augusto dos Anjos foi o único que não escreveu. Existe a ordem dos colegiais infantes, que saem das escolas de mãos dadas, 2 a 2. Existe uma ordem dos estudantes das escolas superiores, que descem uma escada de 4 em 4 degraus, chocando-se lindamente. Existe uma ordem ainda mais alta, na fúria desencadeada dos elementos. A gente tem aí, né, um trechinho de Mário de Andrade. E aqui agora a gente tem: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Aí a gente tem, né, Estrela da Vida Inteira, de Bandeira, temos um fragmento. Gente, levando em conta o desejo de liberdade geral interpretada nos 2 textos citados, de irreverência e de ruptura total com a história da tradição, qual é o movimento da vanguarda que mais defendeu esses ideais? Então a gente tem 2 textos aqui, né, que são da poética modernista, que a gente sabe que o modernismo visava essa questão
de romper com o ideário político ideológico clássico. Então, a literatura modernista traz para nós esse desejo de liberdade, de se desprender de fato dos padrões clássicos. Qual é a vanguarda, gente, que defendeu sobretudo esses ideais? De irreverência e ruptura total com a tradição, tá? Percebam aí a expressão irreverência. Deveriam ter sublinhado lá no simulado, né? Para, de fato, ver qual é das vanguardas, né? Qual é o movimento que traz isso. É o futurismo, o surrealismo, o expressionismo, o dadaísmo ou o cubismo. Se você respondeu dadaísmo, que a arte trazia esse tom de irreverência, de irracionalidade, né? As pessoas se deparavam nesse contexto da disseminação dos artefatos das obras dadaístas, as pessoas se chocavam. Então ele trazia justamente esse ideário.